Podcasts. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. O Thiago tá Estamos sério hoje. Hoje eu tô. Hoje eu tô educado, né? Tô polido. Hoje eu não tô Neandertal, hoje eu tô mais Homo sapiens. Estamos começando mais um O Fim, o podcast que fala de espiritualidade para quem cansou de buscar, não achar e se enganar. E dando um recado bem rápido para a gente já falar do tema, que inclusive foi sugerido por um amigão nosso. Se você tem dúvidas, críticas, sugestões, se você quer compartilhar reflexões com a gente, se você quer mandar agressões e xingamentos, que inclusive faz tempo que não vem, manda e-mail para a gente no contato@ofim.xyz. Contato@ofim.xyz. Os e-mails que a gente anda recebendo estão muito bonitinhos. Então, cara, tipo, as pessoas com educação, não tem ninguém mais chamando de profano, de demoníaco. Porra. Às vezes aparece nas mídias sociais. Eu não acompanho muito, mas tem, né? Exato, Tem, cara. No tem umas último post revoltas lá. de O Fim que a gente fez, a galera ficou meio grilada com o lance do livre-arbítrio. Mas isso é E, sempre um lance que grila as pessoas, né? e tá sendo divertido, assim. Agora deu uma parada, teve uns comentários e tal. Mas tá sendo divertido. Só que e-mail mesmo com xingamento faz tempo que não vem. Então, galera, o Nilson não manda mais xingando a gente também. Antes ele mandava. Ele mandava uns xingamentos incríveis e depois ele fazia umas perguntas e umas reflexões incríveis. Então era muito legal, assim. Então, Nilson, xinga a gente de novo. E o tema do programa de hoje foi sugerido pelo Jaime. O Jaime é um amigo nosso que já fez algumas imersões com a gente de CBO, nos auxiliando, assim. E ele sugeriu que a gente falasse sobre o fim do desejo. Eu acho que em algum momento no podcast passado, o Robin levantou isso sobre o fim do desejo, né? Você acha? Eu nem E lembro. eu acho, cara, acho que pro finzinho, quando a gente tava conversando, você lançou assim, vamos fazer um sobre o fim do desejo. Aí eu falei, será que a gente não fez? Não lembro se era exatamente isso. Vou até ouvir o finzinho do último. Mas a primeira coisa que me vem quando a gente fala de desejo, as primeiras coisas, né? Porque não vem uma só, assim, para mim, não tá me ocorrendo uma só. Tem algo muito peculiar quando a gente deseja algo pra gente ou pro outro, que é sobre uma crença muito arraigada de que a gente sabe o que é melhor para nós e para o mundo, né? Isso é muito fantástico, assim. Então, como a gente sabe o que é melhor para a gente e para o mundo, a gente deseja que ocorra aquilo que a gente imagina que é o melhor para a gente ou para o mundo. E desejar algo para nós, de onde eu enxergo hoje, é uma coisa até infantil, assim, né? Como Tudo pra você é infantil. mas é muito louco porque, cara, imagina você ter uma ideia de que você sabe o que é melhor para você. E para eu saber o que é melhor para mim, eu tenho que ter uma falsa ideia de controle, de que eu sou o dono ou eu que estou no comando das minhas decisões, dos meus sentimentos e das minhas emoções, e que eu tenho a capacidade de ir contra todo o fluxo cósmico e universal de 500 coisas acontecendo relacionadas e eu consigo ser uma flecha que atravessa tudo isso porque eu tenho controle sobre mim e talvez eu consiga exercer algum tipo de controle sobre o outro. Então, a gente acaba achando legítimo desejar algo positivo para nós e para os outros e muitas vezes desejar algo negativo para os outros, como se isso tivesse ao nosso alcance. E é uma coisa tão maravilhosa porque quando a gente saca
como a nossa mente funciona, e quando a gente saca, sem nenhuma pretensão, assim, falando da forma mais humilde, mas quando a gente começa a observar a nossa experiência acontecendo dentro desse campo, que é o que a gente tem a capacidade de experienciar, cada vez fica mais evidente para mim de que não existe Tiago, né, como ator, existe Tiago como uma ideia de personalidade que aparece depois que uma ação já está feita. E essa ideia não tem vida. Existe uma vida e Tiago é uma lente que projeta uma experiência a partir de condicionamentos muito específicos desse redemoinho de pensamentos, emoções e sentimentos que eu tô convencionando de chamar de Tiago aqui. E aí essa realização, essa sacada, inevitavelmente, cara, ela vai derreter a noção de desejar algo. Se eu falasse que eu não quero mais nada, é mentira. Óbvio que eu quero. Só que é um querer diferente de desejar, assim. Não tem uma torcida para que algo aconteça para mim ou para o outro. Você fala, porra, eu tava afim disso, mas é uma forma diferente e talvez eu não esteja sabendo explicar da forma Eu que rola, assim, comigo hoje, tá ligado? Fala. assim, não, eu estava pensando sobre algumas coisas, e tem uma maneira de enxergar a nossa personalidade que eu acho super interessante, né. Então, você tem a fonte de tudo, né, o source, o Sim, universo, Deus, o divino, o que quer que seja. E ele é o mesmo para todo mundo, né, é a fonte de tudo, a inteligência universal, que quer que seja. E aí você tem a nossa ideia de individualidade, né, essa manifestação individual. E ele é como se fosse um filtro, né. Então você tem, por exemplo, essa energia que passa por esse filtro da personalidade. E aqui do outro lado desse filtro, você tem as coisas tangíveis, os pensamentos, as ideias, os desejos, as vontades e tudo mais. Um jeito que eu expliquei o outro dia foi, você tá se você está assistindo a gente, né, no YouTube, você está vendo uma imagem, né. Essa imagem, a fonte dessa imagem é uma corrente elétrica, só que ele passa por um processador que transforma isso em informação, que transforma isso numa imagem. Mas antes ele é simplesmente eletricidade pura. Então, por que que isso é relevante, né? Porque quando a gente começa a perceber que nossos desejos são essa eletricidade filtrada pela personalidade e criada na forma de uma coisa, não quer dizer que invalida ou que desmerece ou nada disso, que nem o Thiago disse, a gente continua com vontades, com desejos, com preferências, com opiniões e tudo mais. E eu acho que a graça toda está aí. Mas entender que é isso, quer dizer que todos os seus desejos, eles são sim um resultado direto da fonte, mas eles são esse resultado direto da fonte através desse filtro, então eles não são verdade absoluta. Eles são tingidos por essa, eles são a verdade absoluta tingida pela personalidade, como se fosse. Isso traz
duas consequências para mim, né. A primeira, que se eu for ouvir algo, é melhor ouvir o que está vindo de dentro, que ele é bem mais, eh filtrado ou bem mais criado ou bem mais feito especificamente para você, do que alguma coisa vindo de fora, né. Apesar de que a gente pode entrar em toda a discussão, que eu não vou entrar agora, de que por fora tem ouvir aquilo como ressoa dentro e tudo mais, né. Então essa é a primeira coisa. E a segunda e isso leva a gente à segunda coisa que é, putz, é um ótimo informativo, mas ele nunca vai ser a verdade absoluta também. Então, você pega essa ideia que vem de dentro, que tailor-made para você, mas é uma versão da verdade absoluta e não a verdade absoluta. Você tá fazendo sentido o que eu tô falando? Super. Pra mim tá fazendo super. Então, é muito legal isso, porque, um, ele leva a gente a ser bem mais direcionado internamente, né. Não sei o quanto isso faz, sentido a gente falar isso no fim, eu acho que faz, mas no CBO e quando a gente fala com empresas e tudo mais, isso é muito relevante, né. Você ser internamente direcionado em vez de externamente direcionado, né. E 2, você ouve tudo que vem de dentro with a grain of salt, né, com uma pitada de sal, que é a expressão em inglês, que é, tipo, beleza, é o melhor que eu tenho agora, mas ele nunca vai ser a verdade toda. Ele nunca vai ser uma verdade absoluta, ele nunca vai ser o definitivo. Então traz uma certa flexibilidade, humildade, adaptabilidade e abertura pra gente, né. E faz também que a gente comece a ficar mais receptivo para o que vem de dentro de uma forma consciente, né, de uma forma mindful, de uma forma com esse entendimento por trás. Que isso tem a ver com desejo? Que a gente está falando do fim do desejo, né, e o que está no fim do desejo. Para mim, isso quer dizer que eu posso ter todos os desejos do mundo, eu posso realizá-los ou não, mas eles vão mudar. Eles vão mudar de acordo com como esse filtro muda. Então eu acho que você fica com só a parte legal de tudo, né, que é a parte de ter o desejo, ter a brincadeira de realizar esse desejo, mas sem, a ideia de sucesso ou fracasso daquilo ter que se realizar. E isso traz uma leveza gigante e consequentemente, eh, a gente vê que a gente consegue realizar os desejos com mais facilidade, com mais leveza, com mais abertura e tudo mais. E quando você estava falando isso, cara, é muito louco. Eu olho pra esse mesmo lugar e tal, eh, uma coisa que é importante, a gente fala isso sempre, já falamos aqui várias vezes e eu acho que é super importante frisar isso, quando a gente fala de autorrealização, de iluminação, desses termos que são pegadinhas enormes, assim, mas que a gente usa como ilustração para o que a gente está trocando ideia aqui, não há controle, não há uma ação que fazemos de forma intencional ou consciente para que isso aconteça, não há. Essa é a primeira coisa. O Peter Fender ele fala alguma coisa mais ou menos assim: se a gente não tivesse feito aquilo que a gente não precisava fazer, a gente não saberia que não precisávamos fazer aquilo, né. Tipo, Uhum. então
não há esse controle, tá? A partir do momento que há essa autorrealização, por motivos que a gente já explorou várias vezes aqui, e que são hipóteses, e que são alegorias só, o desejo, ele para de ser um buraco negro que suga toda a matéria que tá próxima, assim, sabe? E você vive orientado para aquilo com uma certa fúria. Reforçando, não tem controle sobre isso. É como é a partir da crença do que a gente acha que é desejo, do que a gente acha que tem ou não de controle, enfim. O desejo, ele era um buraco negro, assim, que suga tudo. Continua existindo o desejo como um convite. É um convite aberto, tipo, porra, maneiro, isso é massa pra caramba. Tô afim disso. Só que um convite não é um buraco negro, ele não é uma obrigação, ele não é uma sentença de vida ou de morte. Ele é um convite. E às vezes está dentro da nossa capacidade atender a este convite ou não. E não tem mais aquela sensação de culpa por não atender esse convite, uma vez que há uma clareza de que não tem um piloto por trás dessa decisão ou dessa escolha, né? É como se tem o oceano e tem as ondas gigantes, as marolinhas, toda a vida do oceano e tal. É como se uma onda que está indo em determinado sentido desejasse ir para o sentido inverso. E essa onda, com uma crença muito potente, muito arraigada nela, de que ela está no controle da direção que ela está indo. E já que há essa crença muito arraigada de que ela está no controle, decidindo a direção para qual ela está indo, se surge um desejo de ir para outra direção, ela acreditando que está no controle, esse desejo vai ser um buraco negro que vai sugar tudo e vai direcionar toda a energia dela para que ela mude a direção de para onde ela está indo. A direção pode mudar. Só que não é a onda que está no controle. É a maré inteira, é o oceano, é o universo inteiro que está acontecendo. E às vezes a gente deseja muito uma coisa assim e faz 500 coisas e essa coisa acontece. E como a gente não enxerga, pelo menos até que haja essa autorrealização, que não temos controle sobre isso acontecer ou não, mas... E como a gente não enxerga o processo interno de como a nossa mente funciona, de como a gente produz nossa realidade, a gente desejou tanto uma coisa e a gente acredita que fez tantas coisas para realizar esse desejo, e aí esse desejo acontece, e aí surgem essas ideias maravilhosas, como manifestações artísticas, como um terremoto, como um raio, como um vulcão que entra em erupção, surgem as ideias de fé, de livre-arbítrio, de ai, você não quis o suficiente, então. Se você não conseguiu, é porque você não quis o suficiente. Se você não é bem-sucedido, é porque você não teve garra o suficiente, porque quem quer consegue, sabe? E, ao mesmo tempo, isso também é verdade. Super pro oceano, não pra Sim, onda, né? Era sim. exatamente Uhum. isso. Tipo, o oceano tá acontecendo além do controle e das vontades da onda. A onda desejar mudar de direção não quer dizer nada. O oceano simplesmente pode mudar de direção. E a onda que desejou muito isso, por não enxergar o oceano, da qual ela é parte integral, fala: nossa, meu desejo deu a força de vontade suficiente para eu Mas mudar a direção. sabe o que é mais louco ainda? Que a própria ideia e o desejo da onda veio do oceano.
É, cara. É, A cara. ideia de ter que querer. É, cara. E então a gente não pode excluir absolutamente nada. Em absoluto, cara. E tudo que a gente fala tentando explorar esse lugar que nem é um lugar, esse espaço que não é um espaço, é absolutamente paradoxal e é Sim. inevitável que hajam contradições o tempo todo. Porque É, a partir que a gente abre a boca, a gente tá falando merda. a gente tá tentando, criar um código concreto de uma parada que tá além de concreto e abstrato, porque abstrato é uma forma de concretude, se é que existe a palavra, diferente. É muito louco, Uhum. cara. Sei lá, é muito louco. É. Mas só que, assim, no final disso tudo, né, o que acaba acontecendo é uma graça maior de nós com nós mesmos. 100%. É uma delicadeza maior, porque é uma entrega, né. Eh, cara, e assim, por isso que você tem umas partes tão bonitas de todas as religiões, né. Essa parte do surrender, essa parte do só que ele não é uma ação, não é uma coisa que você vai e você faz. Ele é uma realização. É uma é o ápice da realização. Porque a aceitação em si, ela não existe, né. Não existe a gente aceitar ou não as coisas. Existe o pensamento de resistência. A gente chama de aceitação a ausência da resistência. Então, quando a pessoa fala: "Putz, eu preciso aceitar", eu falo assim: "Então você não tem o que fazer", porque aceitar e nada é a mesma coisa. Aceitar é o vazio, Aceitar não é uma ação, é uma ausência de resistência, exatamente isso. é uma ausência, é um vazio. É quando tudo some e só sobra o eu pleno. Como é? Então, se você parar para pensar, você, na essência, é aceitação pura, se você for olhar por esse lado, né. E aí existem as ideias de resistência, surgem as resistências, surgem os pensamentos de que alguma coisa está errado, surge alguma resistência de que alguma coisa não está certo. E o desejo nada mais é do que uma resistência de que alguma coisa não está certa e precisa ser arrumada para você voltar para o vazio de novo. Então, quando a gente começa a ver o desejo como isso, a gente tem 2 caminhos. Hoje a gente está cheio de 2 caminhos. Ou 2 caminhos podem ser trilhados. Crossroads. É. Um é a gente concretizar o desejo para acabar com a resistência, e a gente voltar para a plenitude máxima, que é o nosso estado natural, e aquela nuvem do desejo se dissipar. E o outro que também é inevitável, é essa nuvem de desejo se dissipar sozinha, que ela vai se dissipar. Com certeza você que está ouvindo já teve um desejo que se dissipou, mesmo sem ser realizado.
Eu não sei se é decipou ou dissipou, mas vocês É o entenderam. dissipou, é, dissipou. Eu não sei. Eu acho dissipou. Então, isso não quer dizer que a gente vai ficar sentado sem fazer nada, né, e sem Nossa, concretizar os desejos e não, isso quer dizer que a gente está livre para realizar todos os desejos sem o estresse daqui de que se a gente não realizar, aquilo nunca vai se dissipar. Então, a ideia de que é necessária a dissipação da resistência começa a se dissipar também. Eu acho que é isso, de desejo. é só isso, cara. Não tenho mais nada pra acrescentar e eu tenho falado isso com frequência, mas é porque não sei se é essa frequência que a gente tá gravando que ela é mais, suave, os programas estão Suave. os programas estão super impactantes pra mim, assim. Tá sendo muito divertido, tanto o CBO como o Fim. Uhum. Bom, é isso. Se vocês quiserem trocar uma ideia com a gente sobre desejo ou qualquer outra coisa sobre Resident Evil de PlayStation 2, manda um e-mail pra gente no contato@ufim.xyz e é sempre legal trocar essa ideia com vocês. Beijão pra todo mundo e até a próxima. Beijão, gente.